maravilhosos! Como vocês estão? Sobreviveram a semana forte de lua crescente leonina, Sol e Mercúrio deixando Áries e ingressando em Touro, o céu carregado de planetas no elemento Terra. Temos nesse momento Sol, Mercúrio, Vênus, Lilith e Urano. 5 planetas no signo de Touro, mais Plutão em Capricórnio, que temos uma surpresa nessa próxima semana que entra, que eu já vou falar para vocês. Antes da gente seguir aqui conversando, batendo nosso papo astral, vou pedir para que vocês me ajudem nessa troca que a gente faz por aqui, assinando o canal, curtindo esse vídeo, deixando o seu like, deixando o seu comentário e compartilhando esse vídeo para sua rede de amigos, família, quem possa usufruir, quem possa se beneficiar dessas palavras, dessa mensagem, dessa comunicação e canalização do céu na Terra, tá bom? Obrigada. Então, dito isso, a gente passou então, né, seguindo aqui o nosso raciocínio, passamos uma semana tão atribulada, tão intensa, que eu particularmente nem consegui gravar o vídeo do astral da semana para vocês. Eu me programei para fazer a gravação do vídeo no dia da minha gravação, que é sempre aos domingos, mas o campo energético, sistêmico estava tão forte, indicando as mudanças, né? Essa dança, esse movimento que ia acontecer na semana que passou e que pelo menos para mim aconteceu muito, não sei para vocês, deixem os comentários para eu ver se a gente está todo mundo junto aqui na mesma página, né? Falando o mesmo idioma. Mas os movimentos foram tão fortes na minha vida pessoal, compartilhando aqui com vocês, que me faltou fôlego, me faltou inspirar, respirar para poder, né, dar conta de tudo. E quando eu vi, eu não consegui gravar no domingo, porque tiveram acontecimentos no domingo, eu não consegui gravar na segunda. Eu tenho reuniões, né, semanais com a minha equipe para preparar os conteúdos para vocês. E eu ainda comentei com a minha equipe, eu falei assim, nossa, hoje já é terça-feira, não faz mais sentido eu gravar o vídeo na terça-feira, o vídeo da semana, para subir no canal terça à noite. Até que poderia, né, gente? Poderia ter ajudado, mas eu preferi sentir aqui, tudo isso que eu tô contando para vocês não é por acaso, não é à toa, não tô aqui só desabafando, né? Fica o link aqui, fica a dica, porque muitas vezes a gente, especialmente nós mulheres, né, empreendedoras, imagino eu aí as mães solo, né? A gente cai muito fácil, muito automaticamente nesse papel da heroína, da batalhadora, daquela que faz e dá conta de tudo, que assume mais do que consegue, e não porque não dá conta de fato e não consegue, mas porque às vezes os movimentos planetários, sistêmicos acontecem realmente no sentido para a gente equilibrar esse polo de masculino e feminino dentro e fora, para a gente ter mais equilíbrio na nossa vida. Tanto é que a gente está conversando aqui hoje com a despedida da Lua em Libra, se preparando para ficar cheia em Escorpião, que eu já vou falar para vocês que é o grande fenômeno, não o único, mas um dos maiores aí dessa semana que a gente vai entrar, né? Então, esses acontecimentos que muitas vezes tiram a gente da taurina, zona de conforto, né, e dos signos fixos aí que não gostam das mudanças, mas que mexem e pressionam e trazem reviravoltas nas nossas vidas e viradas 180, 360 graus, para que a gente enfrente essa crise, que é uma oportunidade de recalibrar, reequilibrar
a balança, né? Os pratos, o dar, o receber, esse fluxo da vida. E isso aconteceu, né, para mim na semana passada, como que foi para vocês. E muitas vezes, fechando aqui esse raciocínio inicial, a gente precisa parar, pausar as nossas, dentro do possível, né, claro, as nossas tarefas, as nossas atividades. Tô rindo porque ontem assisti um vídeo de uma atriz muito famosa, né, mostrando a casa dela e ela apresentando os cômodos da casa dela e tem uma placa assim, escrito foda-se. E ela fala que essa placa salva a vida dela muitas vezes, porque ela tá no meio da rotina, cuidando dos filhos, trabalhando, sendo mãe, filha, esposa, empresária, empreendedora. E aí, no meio de tantas demandas, né, dona de casa, de repente ela vê essa placa traz um alívio para ela. É quase como vai ficar tudo bem se você parar agora, se você, né, tocar o foda-se mesmo, se você, claro, né, aqui num lugar de responsabilidade, de consciência, não é ser inconsequente, displicente, né, ignorar aquilo que é necessário de ser feito. Mas toda essa minha fala serve aqui, né? Passamos a semana com boa parte dela no signo, com a lua no signo de Virgem, então trazendo esse discernimento. Essas mudanças que vieram pra gente semana passada serviram, porque tudo sempre serve pra gente ver o que é essencial. E essa lua cheia de Wesak, né, de Buda, a lua cheia escorpiana, sempre a mais forte do ano, que a gente começa essa semana de 26 de abril a 2 de maio, ela é o ápice dessa, é a culminação, o clímax, traz a revelação, a clareza, a iluminação desse eixo touro-escorpião, que pede que a gente elimine os excessos, o superficial, o raso, aquilo que extrapola, e a gente realmente se volte a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa energia, aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, é válido para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Entendendo isso como taurinamente as nossas necessidades físicas, materiais, financeiras, sensoriais, nutricionais, no nível concreto, mas escorpianamente também as nossas necessidades psíquicas, emocionais, da alma, né? Aquelas que não são necessariamente palpáveis. E tudo isso falando também no eixo do prazer, que eu já vou entrar aí. Então, só concluindo, esses movimentos todos que a gente passou na semana passada serviram para a gente discernir, fazer a separação virginiana, né, do joio do trigo, do que é útil, do que não é mais, do que tem serventia, do que não tem mais, do que presta e do que não presta mais, do que tem sentido e do que não tem mais. E a gente promovesse, né, esse processo, esse aprendizado do desapego, do desprendimento, do soltar, do liberar, que vai culminar agora com a lua cheia de Escorpião, para que a gente realmente fique na nossa vida com o que e quem é essencial, o que e quem realmente nos agrega valor, positivamente falando. Então, muitas mudanças aconteceram na semana passada no céu, que se refletiram na Terra, que podem ter promovido mudanças de trabalho, relacionamento, postura dentro do relacionamento, postura frente ao amor, a dar e receber amor, muitas mudanças de residência, mudanças físicas, mudanças mentais, mudanças de hábitos, mudanças de escolhas, porque a Lua transitou em Virgem, que é filha de Mercúrio, o Mercúrio mudou de Áries
para Touro, né? Então, qual foi essa necessária ação, atitude com coragem, né? Que vem para uma escolha que vem junto com uma renúncia, que vem junto com uma consequência da gente escolher ou da gente não escolher também. Com qual consciência estamos escolhendo? Estamos escolhendo a partir do medo ou da confiança? Da escassez ou da abundância? Da crença limitada, cultural, ancestral, social, planetária, do inconsciente coletivo que não merecemos a felicidade e que merecemos o sofrimento? Então, a partir de onde estão saindo as minhas escolhas? De qual vibração? De qual frequência? Por isso é preciso esse autoconhecimento, esse olhar para dentro, vigiar e orar, e habitar-se, estar presente, para que se façam os movimentos, as ações, as palavras, as manifestações, expressões, pensamentos mais conscientes dentro do possível, porque a gente sabe, pelos estudos da física quântica, que o inconsciente rege mais de 90% das nossas escolhas, né? Então é uma árdua luta aí dos buscadores, né, do autoconhecimento, da gente poder de repente aí driblar, né, o nosso ego, driblar os nossos instintos autodestrutivos, driblar as nossas autossabotagens. E já pego o link, faço o gancho aqui, porque é disso que se trata essa lua cheia escorpiana. Então saímos de uma semana com mudanças planetárias no céu, que se refletiram na Terra, junto com o dia da Terra, né? Trazendo pra gente esse questionamento, caramba, como é que a gente está cuidando, protegendo, nutrindo, respeitando, considerando o planeta Terra? E a gente pode trazer o reflexo do macro, do externo para o interno. Como é que eu estou nutrindo, protegendo, cuidando, considerando, respeitando a mim mesma? O meu corpo físico, o meu corpo mental, o meu corpo emocional, o meu corpo energético, espiritual, isso tudo dentro de uma pandemia global, né? É interessante aqui trazer também que, então assim, é esse princípio feminino universal pedindo para ser visto e escutado. E aí a gente entra num ponto muito interessante. A gente está com 5 planetas, né, como eu falei aqui no começo, no signo de Touro no céu. Touro rege a garganta, tireoide, mandíbula, boca, e toda essa parte nossa fala da nossa primeira relação com a nutrição, com a comida, né? O bebê suga o leite dos seios da mãe, e essa relação de nutrição que lá nos primórdios, né, das nossas memórias intrauterinas, sistêmicas, a gente já nasce com os nossos traumas, dessa inanição, será que a nossa nutrição, a nossa relação primeira com a nossa figura materna, feminina, foi saudável, foi positiva? Teve rejeição, teve exclusão, teve julgamento, teve condenação? Quais foram essas relações, né, que permearam o nosso DNA, essas memórias celulares, desde o útero da nossa avó, porque quando a nossa avó materna estava grávida, né, da nossa mãe, a nossa mãe ali no útero da nossa avó, ela já estava com os ai gente, me falhou aqui a palavra, com os óvulos sendo formados, e nós,
filhas, filhos dentro desses óvulos, nós já estávamos ali. Então a gente carrega essas memórias das nossas mães e das nossas avós. A nossa maior relação e conexão é com a nossa avó materna, muito mais do que com a nossa mãe. Então, imaginem essas memórias de nutrição, como a nossa avó estava, o que ela estava pensando, como ela estava passando essa gestação, o que aconteceu ali e que a gente carrega no nosso inconsciente e a gente reproduz nas nossas relações, desde as escolhas mais simples, como escolher uma comida, uma roupa para vestir, um emprego, uma viagem, um projeto, uma relação, uma cor de cabelo, o que quer que seja, da onde vêm as nossas escolhas, né? Então, essas escolhas, elas estão refletindo aquilo que eu sou, o que eu quero, o que é importante para mim, ou essas escolhas estão atreladas inconscientemente a uma ausência de eu, conectada, vinculada a uma dependência afetiva de aprovação, reconhecimento, pertencimento do outro, dentro desses núcleos e emaranhamentos sistêmicos ancestrais. Então é sobre isso que estamos falando. A gente tá terminando essa semana que começou com uma lua crescente em Leão, né, que na verdade começou em Câncer, que traz essa memória sistêmica intrauterina ancestral, e a lua cresceu em Leão, o signo do eu, da identidade, da minha personalidade, de quem eu sou. Então eu sei quem eu sou, porque se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho a trazer no mundo, os meus dons, talentos, habilidades, qualidades, e também, né, a minha sombra, que vai ficar agora muito iluminada na lua cheia em Escorpião, que é tudo aquilo que eu não aceito em mim pelos julgamentos. De onde vêm esses julgamentos? De certo, errado, de bonito, de feio. De onde vem isso? Vem desse padrão familiar, vem do padrão cultural, vem do padrão social, vem do padrão ancestral e sistêmico. Então, quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, essas máscaras, né, que a gente tanto está usando nesse momento, elas caem por terra. Porque a gente começa a descobrir que a gente não é aquilo que a gente imaginava ou esperava ser, ou que a gente fingia ser dentro de um eu idealizado para caber num padrão, para pertencer numa caixa, num rótulo, numa família, numa sociedade, num status, que é tudo também que o signo de Libra, que é onde a gente está terminando a semana, se refere. Então, se eu tiro todo esse ser vinculado ao ter, e esse ter ser tanto material quanto emocional, ter um emprego que traz um status, ter um namorado, uma namorada que traz um status, ter um dinheiro no banco, ter um apartamento, ter um carro, ter a roupa X, ter o tal visual, ter harmonização facial, ter micropigmentação, ter botox, ter. Se eu tirar todos esses teres, né? Esse verbo ter, que é muito dessa energia taurina no céu nesse momento, o que sobra do ser? O quanto que eu sei de mim? O quanto eu estou conectado com a minha essência, com a minha natureza, e o quanto que eu estou desconectado, desprovido de mim, do meu ser, porque o meu ser está vinculado ao ter, e esse ter está dependente dos outros, do que quer que seja dos outros, a aprovação dos outros, a aceitação dos outros, reconhecimento dos outros, julgamento dos outros, pertencimento dos outros. Então, se tem algo que o signo, né, a gente vai começar aí uma semana com a lua cheia de Buda, a lua cheia de Uesa, que é a lua cheia mais importante, potente, forte de todos os anos sempre, nessa época, que se ela é uma lua cheia de Buda, Buda fez o quê? Buda foi um avatar que deixou na Terra o ensinamento da meditação. Vai para dentro.
né? E interioriza, medita, silencia a mente que mente, silencia o ego, silencia todas essas distrações e sabotagens que vêm muito permeadas aí pelos 7 pecados capitais e as suas variantes: gula, luxúria, ira, ódio, mentira, preguiça, inveja, orgulho. Então, e cada uma dessas, elas se desdobram em muitos outros mecanismos, né, de autossabotagem. Então, se a gente se desprover de todas essas máscaras, papéis, personagens, eus idealizados, eu inferior, eu superior, o que sobra? Sobra o nada, o absoluto, a presença, o aqui e agora. Né? Sobra aquilo que está desprovido da ansiedade do futuro, da angústia do passado. Sobra aquilo que sobra a essência, sobra a consciência, sobra o eu observador, aquele que fotografa os acontecimentos, aquele que está esvaziado de respostas, certezas, dogmas, verdades, e sobra o que? O canal, esse canal receptivo, esse canal feminino, esse canal que não se identifica nem com a mazela, com a miséria, nem com a parte boa, vamos dizer assim, porque ele é apenas um canal que se permite ser atravessado pelas circunstâncias, pelas emoções, pelos pensamentos, mas não se identifica com nenhum deles, porque sabe que não é o verbo ser nenhum deles. Então a gente começa a semana com essa lua cheia em Escorpião, essa lua cheia de Buda, com esse convite pra gente realmente, né, saindo da lua em Libra, observar, caramba, o que é que não me permite estar em paz? Por que eu não tenho paz na minha vida, nas minhas relações? Na minha relação com o dinheiro não está equilibrada, a minha relação afetiva não tem harmonia, a minha relação familiar é cheia de conflitos, a minha relação, tudo isso são relações externas, reflexos, espelhos da minha relação interna, sempre. Eu sempre vou atrair pessoas, dinâmicas e circunstâncias na minha vida, ao meu redor, que vão estar a serviço de me mostrar aquilo que eu tenho, que eu sou do lado de dentro e que eu nego ou aceito, reconheço ou excluo. Então, aquela velha máxima, né? Eu não vejo o mundo e os outros como são, eu vejo o mundo e os outros como eu sou, da Anaïs Nin, dessa autora, né? Essa frase célere dela. Então, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E se a gente conseguir, né, fazer esse shift de consciência, a gente vai olhar tudo e todos ao nosso redor com um olhar mais compassivo, com um olhar de maior gratidão, um olhar que até aquele que me causa maior asco, repulsa, nojo, raiva, intolerância, irritação, tá a serviço para eu aprender o quê? A aceitar, tolerar, incluir, integrar essa parte que eu julgo, condeno, que é difícil para mim aceitar que eu tenho porque eu sou isso, sabendo que eu não sou nada disso, mas que é uma parte que integra a personalidade da multiplicidade de ser dentro, né, desse 3D, dessa terceira dimensão, dessa forma da gente viver. Então, a gente acabou de entrar também, o planeta Marte, que é regente de Escorpião, entrou em Câncer,
né? Então, é uma posição debilitada, não é uma posição fácil. O guerreiro de fogo tá na água pantanosa e lamacenta do caranguejo. Então, o Marte em Câncer é tretas de família, são as raivas não expressas, é o drama emocional. Então, a gente pode esperar uma semana que, por um lado, vai trazer à tona, revelar os segredos, o que estava oculto até da gente mesmo, tudo que a gente joga embaixo do tapete, porque a gente não tem inteligência emocional para educar as nossas emoções e a nossa criança ferida, porque todo mundo tem uma criança ferida interna. Todo mundo tem uma criança que não foi vista, não foi ouvida, não foi considerada, não foi pertencida, não foi aceita. Ninguém aqui tá na Alice no País das Maravilhas. Mas o quanto que as pessoas estão dispostas a olhar com consciência, sem beber, sem encher a cara, sem fumar, sem comer alimentos que amortecem, anestesiam as emoções, o quanto as pessoas têm coragem e humildade de olhar para si. Então, saímos da semana com a Lua em Libra falando, olha como o mundo está. Por que o mundo está assim? Por que do nada? Qual é a sua responsabilidade nisso? Vamos olhar para dentro? Aí a Lua cheia em Escorpião fala, vamos olhar para dentro, vamos olhar para aquilo que eu não queria ver. Que eu tô culpabilizando o governo, o outro, o colega, aquilo que eu não admito que é a minha responsa, o meu cuidado, a minha responsabilidade, aquilo que eu, né, estou protegendo. Marte em Câncer faz muito isso, a super proteção, a defesa. Eu estou protegendo de me vulnerabilizar. E o que pode estar defendendo aí o ego, né? É o orgulho, é a vergonha, é todos esses pecados capitais, né? Essas variantes do eu inferior que atuam para proteger o mecanismo psíquico do ego. Quando a gente consegue dissolver o ego, a gente entra na nossa pureza, na nossa essência, a gente joga luz nesse porão, nesse quadrante da consciência que estava adormecido. E então é desse pântano que nasce a mais bela flor de lótus, né? É dessa morte psíquica que tem o ressurgir, o renascimento das cinzas de um novo eu. E isso é uma travessia, é um rito de passagem. Esse é um lugar que a gente evita a qualquer custo. A nossa sociedade tóxica, doente, sistemicamente evita a qualquer custo que a gente, né, ela nos influencia o tempo inteiro a gente sofrer, a gente vibrar baixo, ter densidade de frequência, a gente vibrar no medo, na escassez, no não merecimento do bom, do belo. E é isso que a gente precisa quebrar. Então, essa semana vem trazer muito isso. Fazer assim, ó, silencia. Silencia essas vozes internas que jogam contra você, que você atrai pessoas na sua vida ou situações para confirmar que você não é bom o suficiente, que você não é bonito, que você não merece, que você não pertence, que você não é, que você está à margem, que você é inferior. Então, todas essas vozes psíquicas autossabotadoras do ego, nós precisamos, como o arcano, a força do tarô, né, dominar esse leão, dominar essa entidade com força de vontade, foco, determinação, fé, perseverança e falar quem manda aqui sou eu. Como a gente faz isso? Primeiro, acolhendo essas nossas partes feridas, carentes, ausentes, desprovidas de atenção, ou seja, acolhendo, olhando, escutando as nossas reclamações internas, as nossas insatisfações, discernindo se elas são uma parte
daquele eu que se retroalimenta da vítima, do sofrimento, o eu sofredor, o coitadinho, né? E também fazendo esse acolhimento materno que pode não ter acontecido na própria história. É um lugar de automaternagem e autopaternagem. E a partir desse olhar e acolher essa parte nossa, automaticamente, organicamente, naturalmente, vai acontecer esse milagre, né? Vai acontecer esse movimento que é espontâneo, que é o movimento do amor, da compaixão, do perdão. Essa é uma semana com uma lua cheia de Escorpião, que fala muito que a gente precisa liberar o que está rompendo, o que está bloqueando o nosso fluxo, o fluxo da vida, né? O que a gente precisa perdoar, que mágoas, rancores, sentimentos, emoções parados nesse pântano, nessa água do mangue lamanosa, né? Lamacenta, que a gente não quer mexer. A água do esgoto, né? Esses lugares sujos, esses porões que a gente, deixa pra lá, depois eu vejo, eu não quero mexer nisso. Deixa eu fumar deixa eu beber eu não quero pensar, eu não quero sentir. Então, né, precisa ter esse comprometimento com o hábito positivo no lugar do hábito negativo e, né, ancorar a presença nessa abstinência desse prazer negativamente orientado e, com muita inteligência, sabedoria, consciência, canalizar novamente essa energia vital para uma forma construtiva, criativa. É o pulo do gato, é o salto quântico, né? E para tudo isso precisa de muito fortalecimento do autoconhecimento, né? Da espiritualidade, ancorar, sustentar e muitas coisas mais. Então, essa é uma semana que a gente vem mexer nesse lodo e que muita raiva pode vir para fora, raiva, sentimento de injustiça, de indignação, segredos. Quais são os segredos que estão aí guardados, as 7 chaves, velados e que impedem a gente sentir dor e amor ao mesmo tempo, né? Porque tá ligado, a gente se protege de sentir dor, a gente se protege de sentir amor também. A gente não quer entrar em contato com a sombra, mas a gente também não entra em contato com a luz. Lembrando que quanto maior a sombra, ela é proporcional à luz e vice-versa, né? Nesse mundo dual que a gente vive e que a gente precisa transcender a dualidade com a autoconsciência para conseguir fazer essa, né, deixar-se atravessar por aquilo que é e não é ao mesmo tempo. E a gente vai passar então essa semana com essa travessia Escorpião, Sagitário e Capricórnio até o dia 2 de maio, né? Que é domingo, que aí a lua só vai ficar em Aquário depois das 4 da tarde. A gente vai passar pelo sábado, dia do trabalho, né, que é Touro, pra gente também tomar consciência dessas insatisfações e fazer algo com isso, né? Eu tô feliz com o meu trabalho? Qual a minha relação com o dinheiro, com a abundância, com a prosperidade, com o merecimento, com o prazer, né? Como eu estou me destruindo ou me construindo ou me reconstruindo? Como eu estou me sabotando ou como eu estou me nutrindo, cuidando e me tratando bem? A lua em Sagitário vai trazer, acredito eu, aí uma bênção, né? Depois que a gente olhou para as nossas prisões escorpianas. E essas prisões que estão aí em oposição com a Lilith, Sol, Vênus, Mercúrio, Lilith, Urano, em Touro, onde a minha voz, a minha garganta, que é análoga, quinto chakra, expressão da verdade, ao segundo chakra, o feminino, útero, ovários, aparelho reprodutor, vagina. Então, onde é que tem essa correlação da expressão da verdade com aquilo que eu quero, que eu desejo, a minha criatividade, o meu poder de manifestar. Então, essa relação da expressão da verdade que está trancada, guardada, negada pelo medo, pela vergonha,
pelo julgamento. Isso tudo acredito que vai transbordar, explodir-se não só nessa semana, como nas próximas também, inclusive pelo eclipse que está chegando aí. E junto com tudo isso, né, o Escorpião, que é a lua cheia, é filho de Marte e Plutão. Marte está em Câncer, então mexendo nesse lodo, vamos mexer, precisamos do movimento de liberação. E o Plutão, que é pai de Escorpião em Capricórnio, vai ficar retrógrado, né, no dia da lua cheia. Então a gente pode esperar aí, Plutão fica retrógrado mais ou menos 5 meses, que nesse período a repercussão, a reverberação de todos esses fatos, acontecimentos que acontecerem nessa lua cheia de Escorpião vão ter seus resultados pelos próximos meses, né? Nesse período aí de revisão, reflexão, reavaliação dessas sombras, segredos, máscaras, medos, mágoas, rancores, o que estava guardado, o que precisa ser revelado, dores profundas, traumas de abusos, né? De mentiras, de traições, que são as feridas mais profundas que o Escorpião traz. Então, tudo isso vai vir à tona, queridos, tá? Que mais? Olha, acho que é isso, né? Deu bastante tempo aqui no vídeo. Tudo isso que está acontecendo está a serviço de um maior alinhamento para todos, para a humanidade, com a verdade, com a impecabilidade, com a integridade, com o poder pessoal, o resgate do poder pessoal, né, a nossa autoridade e como fazemos uso desse poder. O Escorpião é um signo que ambiciona o poder, filho de Plutão, que está em Capricórnio, né? Então, como vamos fazer uso desse poder? Lembrando que o maior poder que a gente pode ter, erroneamente classificado na sociedade como dinheiro e ganhos aquisitivos, que tem sim a sua utilidade e serventia, mas o maior poder que a gente tem é o conhecimento. E a grande questão é como faremos uso desse conhecimento, com qual consciência, a serviço, em prol dos outros, do coletivo, né, positivamente orientado, ou vamos fazer uso desse poder material, capital, ou, né, emocional, psíquico, para chantagear, manipular, ludibriar, enganar, trair, corromper. Então essa é uma lua cheia Escorpião que vai mostrar onde a gente se corrompe, nos nossos valores, nas nossas virtudes, nos nossos princípios, na nossa ética, e o que a gente precisa fazer para esse reajuste com o Plutão retrógrado, né? Para que o fluxo claro, límpido, cristalino, translúcido do amor, da luz, da vida possa voltar a correr no rio, né? Que vai ao encontro, passa pelos desafios aí ao encontro do oceano do amor incondicional, que vem junto com perdão, né? Então a gente só consegue perdoar quando a gente se humaniza. E para isso é necessário ferir, né? Dissolver, romper essa barreira do ego. E isso vem junto com coragem e humildade. Coragem para romper e humildade para acolher essa imperfeição que todos nós carregamos por sermos humanos e estarmos aqui nesse momento, né? No planeta Terra, que é uma escola para todos espíritos e almas em evolução consciencial. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é melhor ou pior do que o outro. Então essa lua cheia de Escorpião, depois vindo o Sagitário, vai mostrar essas sombras dos julgamentos que geram a ferida, o trauma, a dor maior que um ser humano pode sentir, que é a separação, a exclusão, a rejeição, o não pertencimento pela não aceitação de ser quem se é. Então é isso, meus queridos. Vou terminar aqui.
antes que o vídeo acabe por falta de espaço, já estamos a 40 minutos aqui. Para quem quiser, vou conduzir o ritual da lua cheia na segunda-feira à noite, é só entrar no meu Instagram e acessar o link da bio. Todos os meses a gente faz esse encontro na plataforma Zoom, ele é gravado, quem não puder assistir na hora vai ser das 19 às 21, tudo bem. Nesse encontro eu faço a leitura do mapa astral da lua cheia, trago o oráculo individual para cada participante, faço um exercício sistêmico e que mais? E o ritual, né? E o ritual para a gente manifestar as curas que são necessárias dentro do melhor possível de absorção dessa energia e consciência arquétipo disponíveis no céu, na Terra, né? Sob a perspectiva aí do mais elevada do amor incondicional para todos. Tá bom, meus queridos? Então, reflexão da semana. Do que eu estou me escondendo? O que eu estou escondendo? Por que eu tenho medo de revelar? Qual é o orgulho, a vergonha, o preconceito, o pré-julgamento que me impedem de manifestar, revelar o meu eu e nas minhas relações? Onde eu estou apegado ao sofrimento? Onde eu estou apegado a uma zona de desconforto? Por que eu não estou tendo uma atitude proativa, construtiva frente às minhas insatisfações? Onde eu estou me amortecendo e me anestesiando? Onde eu estou fugindo e escapando do encontro comigo mesmo, da minha verdade, né? E não estou podendo ter relações de verdade com real intimidade para além de tirar a roupa e ficar nu de corpo e sim nu de alma, né? Que mais? Que hábitos autodestrutivos eu preciso modificar? Que hábitos positivos eu preciso implementar? Que mudanças e movimentos novos eu preciso fazer? Que velhos eu preciso soltar para o novo poder entrar? Que mais? Qual é a minha relação com o prazer? E o que eu estou precisando liberar, né? Sapos engolidos, mentiras, o papel do agradador, do bonzinho. Que voz é essa que precisa sair falando não e sim, claramente, coerente, respeitando a minha verdade, cessando os abusos e autoabusos e concessões daquilo que é inegociável. Ao mesmo tempo onde eu preciso me flexibilizar para poder trocar, talvez, de um novo lugar. O que eu preciso falar? O que eu preciso calar? O que eu preciso excretar, liberar, perdoar, deixar ir? Onde eu preciso deixar morrer e onde eu preciso permitir o renascer? É isso, meus queridos. Gratidão para quem me ouviu até aqui agora. Força, vamos resgatar a nossa força, o nosso poder pessoal e que essa força, esse poder pessoal sejam bem usados conscientemente aí, com sabedoria. Tá bom, amados? Gratidão. Boa lua cheia e boa semana a todos.